Olá, bom dia. Você acompanha agora ao vivo pela TV Alice a reunião da Comissão de Infraestrutura. Vamos acompanhar os trabalhos. Não, eu não vou nem usar. Você pode deixar aqui. Bom dia a todos, cumprimentando a todos que nos acompanham através da TV Assembleia, lembrando que nós estamos ao vivo através da TV Assembleia, desejando uma excelente semana a todos e agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Havendo um número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Regional, de Mobilidade Urbana, de Logística e de Saneamento da Assembleia Legislativa. Dispenso a leitura da ata, tendo em vista que o mesmo se encontra disponibilizado no sistema da Assembleia Legislativa. Peço à Secretaria que faça a leitura do expediente. Leitura do expediente. Correspondências recebidas. E-mail recebido da AGER. Assunto: solicitação de acesso a relatórios técnicos da CESAM referentes ao poço em Rio Novo do Sul. Ciente. E-mail recebido da Sinduscom. Assunto: retomar as discussões sobre a pauta Ações Institucionais. Ciente. E-mail recebido da SEAG em resposta ao ofício da Coinfra número 173 de 2025. Assunto: solicitação de informações sobre a não execução de serviços na rodovia BR-165-ES. Ciente. Proposições recebidas. Projeto de Lei número 327 de 2024, de autoria do deputado Dr. Bruno Rezende, que institui a Lei de Incentivo e Proteção e Respeito aos Ciclistas no âmbito do Estado. Projeto de Lei número 338 de 2024, de autoria da deputada Irine Lopes, que dispõe sobre o incentivo ao ciclismo no Estado do Espírito Santo, estabelece medidas de garantia e segurança ao ciclista e dá outras providências. Projeto de Lei número 504 de 2020, de autoria do deputado Capitão Assunção. Ficam as concessionárias e permissionárias obrigadas a divulgar, nas plataformas digitais dos órgãos competentes, os relatórios de vistorias técnicas realizadas em viadutos, pontes, túneis, passarelas e quaisquer obras públicas no âmbito do Estado do Espírito Santo. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Projeto de Lei número 417 de 2019, de autoria do deputado Fabrício Gandini, que dispõe sobre a avaliação periódica das estruturas físicas das escolas da rede pública estadual de ensino no âmbito do Estado do Espírito Santo. Designo como relator o deputado João Cosi. Projeto de Lei número 327 de 2024, de autoria do deputado Dr. Bruno Rezende, que institui a Lei de Incentivo, Proteção e Respeito aos Ciclistas no âmbito do Estado. Designo como relator o deputado João Cosi. Projeto de Lei número 338 de 2024, de autoria da deputada Irine Lopes, que dispõe sobre o incentivo ao ciclismo no Estado do Espírito Santo, estabelece medidas de garantia e segurança ao ciclista e dá outras providências. Designo como relator o deputado Marcos Madureira. Projeto de Lei número 504 de 2020, de autoria do deputado Capitão Assunção.
ficam as concessionárias e permissionárias obrigadas a divulgar nas plataformas digitais dos órgãos competentes os relatórios de vistorias técnicas realizadas em viadutos, pontes, túneis, passarelas e quaisquer obras públicas no âmbito do Estado do Espírito Santo. Avoco o projeto para relatar. Projeto de Lei número 150 de 2023, de autoria da deputada Irine Lopes, que cria a campanha permanente Mulher no Volante, Segurança Constante, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Avoco a matéria para relatar. Proposições sobrestadas, não houve no período. Proposições baixadas de pauta, não houve no período. Obrigado, Gilberto, e a todos os membros da Comissão de Infraestrutura, pelo trabalho, pela dedicação junto à comissão. E agradecer a presença de todos aqui nessa manhã de segunda-feira. A gente faz mais uma reunião da Comissão de Infraestrutura e dessa vez para a gente tratar das manutenções da ciclovia da vida, da terceira ponte, da obra executada, essa obra que foi um sonho do capixaba e hoje já é uma realidade para o capixaba. E a gente tem recebido algumas denúncias na Comissão de Infraestrutura de populares devido transitarem, passarem pela ciclovia da vida. Isso tem viralizado, inclusive, na internet nos últimos dias. E a gente está aqui para esclarecer essa situação para a população capixaba, mostrar para a população capixaba. E nós tivemos, na última semana, uma vistoria técnica da Comissão de Infraestrutura junto com o CREA, que é um órgão auxiliar, que tem ajudado muito a Comissão de Infraestrutura nas vistorias técnicas. Então, agradeço muito ao CREA, ao presidente, o Jorge, que sempre tem disponibilizado a equipe do CREA para estar junto com a gente nessas vistorias técnicas. E eu quero agradecer ao Paulo de Tarso, que está aqui ao meu lado, obrigado pela sua presença, ao professor Francisco Sischini, Geraldo Sischini, obrigado pela sua presença, e também a presença da Tatiane Xavier, obrigado por vocês estarem aqui, representando o CREA e pelo auxílio que vocês têm feito à Comissão de Infraestrutura. Mas também agradecer por terem atendido o nosso convite e estarem aqui hoje também a Natasha, representando a CETURB, que hoje administra a terceira ponte, a ciclovia da vida, o José Eduardo, também diretor da CEMOB, representando o nosso secretário da CEMOB, que está aqui representando o governo do estado também, e o Daniel Santos, que representa aqui a Metalvix, que é o grupo que executou a obra da ciclovia da vida. É uma obra que a gente sonhou por muito tempo, debateu muito dessa obra aqui na Comissão de Infraestrutura, na Assembleia, e virou uma obra referência mundialmente pela sua estrutura e que a gente tem como principal ideia da obra, que é salvar vidas. E ela tem mostrado um resultado eficiente para todos nós nesse aspecto, e também uma obra de mobilidade urbana importante, porque hoje a gente pode transpor a Baía de Vitória de bicicleta e até às vezes a pé pela ciclovia da vida, mas principalmente de bicicleta. Então, é uma obra que tem um marco importante para o estado do Espírito Santo. Mas eu queria iniciar a tratativa aqui também, passando a palavra para o CREA, que vai falar um pouco dessa vistoria que foi feita na ciclovia da vida na semana passada. Passar a palavra inicialmente para o nosso amigo Paulo de Tarso, para ele iniciar, o professor Sischini. Vamos falar com o nosso Sischini, então, professor. Só subir aqui. Alô? Aí, tá. Ok. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Geraldo Rossoni Sischini, eu sou engenheiro civil e mecânico e também sou professor da UFES. Essa semana até, inclusive, né, a primeira aula que eu dei lá para o pessoal, né, na UFES, porque as aulas começaram exatamente semana passada, né, foi sobre esse assunto, que é, no caso, propagação de trinca, que pertence a uma área que a gente chama de integridade estrutural, né? Aí eu aproveitei, já que eles tinham visto essa reportagem, né, que a gente teve essa presença lá na ciclovia, apresentei essa aula para eles, que tem muito a ver, né, com o que aconteceu ali. Então, na prática, como foi dito pelo deputado Alexandre Chambin, né, o CREA foi motivado a ir fazer essa vistoria em função da denúncia e um vídeo que saiu na mídia.
e que causou uma certa preocupação aos usuários da ciclovia. Dessa forma, a gente se propôs a fazer essa vistoria ao longo de todo o trajeto que vai até no meio no chamado vão central, né, da ponte, até o ponto onde havia essa trinca, né? E lá a gente verificou que era uma trinca que, por exemplo, nós temos um banco de dados no CREA. Um ano atrás nós já tínhamos detectado pela imagem que a gente consegue colocar um drone fazendo uma vistoria. Nós tínhamos uma trinca um ano atrás, né? Porque a ponte foi inaugurada em agosto de 2023. Aí um ano depois apareceu essa trinca e novamente foi denunciado. A impressão que deu que era no mesmo local, porque pela localização lá parecia ser no mesmo local, parecia. Tá? Agora, eu não sei se houve daquela época para cá eu tenho até a fotografia, mas está aqui no meu celular, né, que foi tirado um ano atrás, e dessa, né? E parecia ser no mesmo local, e não sei se houve manutenção nesse período, né? Então, a preocupação maior é com a manutenção. Só para vocês terem uma ideia, vamos colocar assim, nós temos uma norma, né, que é a 9.452, que fala sobre inspeção de pontes, né, viadutos e passarelas, que inclui, no caso, a ciclovia. Ali trata de todo o assunto que envolve manutenção e inspeção de pontes. E a principal dela, que é essa mais simples, né, que é a inspeção visual, que você pode fazer, você circula, vai observando, verificando, né, esse tipo de defeitos são simples de verificar, né, visualmente, né. Então, essa aqui é a inspeção que a gente recomendou ali, que seja feito de acordo com o tempo de ocorrência do dano estrutural, né. Se ela tem a tendência de ocorrer em 6 meses, você faz uma inspeção um pouquinho antes. Se ela ocorre de ano em ano, você faz um pouquinho antes para poder anteceder, né, verificar e fazer a manutenção corretiva em tempo, né, de tal forma que a ponte fica operacional o tempo inteiro e você aumenta a longevidade dela. Então, esse que é o princípio, né, de inspeção e posterior manutenção, que é assim que deve ser feito. E no que nós vimos lá também, que é interessante, talvez o usuário não tenha essa noção da questão estrutural, né, você tem a questão da funcionalidade, né? Então, você tem aquela cerca, essa parte da estrutura que é vertical ali, que impede o tombamento, né, de quem estiver andando de bicicleta. A funcionalidade dela é simplesmente evitar que o indivíduo caia, entendeu? Então, a sustentação da ponte da ciclovia, propriamente dita, é por umas vigas que passam por baixo. Essa, para ocorrer um acidente, ela é muito difícil porque ela fica espaçada, tem uns espaçamentos, né, bem curtos entre elas, e tem um reforço também lateral que segue ao longo da ciclovia. Então, a ponte ruir, seja lá afundar, é muito, muito difícil de ocorrer. E ali precisa fazer uma inspeção por drone, por baixo, para verificar, né, os parafusos, como é que está com o tempo a deterioração desse tipo de elemento estrutural, né, que são as ligações. Então, a ligação basicamente ali é parafuso e solda. Né? A parte que a gente fala sobre a cerca, que tem essa funcionalidade aí sim de evitar o tombamento, a outra é para sustentar a mesma ciclovia, né, que fica por baixo. Essa aqui é para evitar o tombamento, tá certo? Então, o que ocorre? Se vocês forem verificar, são peças enormes que foram construídas fora e foram trazidas e parafusadas ao longo de uma viga que tem ali, correto? E uma das perninhas delas, que houve o aparecimento de trinca. Mas mesmo aquele aparecimento de trinca, para que aquilo ali rompa e haja uma abertura, tem que haver outro elemento também lá na própria peça. Então, quer dizer, essa questão da segurança ali, mesmo quando você tenha um ponto como aquele que nós vimos, é praticamente assim, impossível ali de ocorrer um acidente, porque a cerca teria que abrir toda, e aí a perna teria que soltar, e mais uma outra ainda. Entende? Então, agora, de qualquer maneira, o que a gente fala na engenharia, né? Tem a questão visual. Né? Se você olha para uma coisa e ela te causa um certo medo, né, você fica preocupado se você vai andar por ali, se você vai circular, se você vai passar abaixo da marquise, enfim, de qualquer lugar que você estiver. Né? Inclusive, tem estruturas, por exemplo, que se aumenta vamos dizer, a espessura da coluna para dar um pouco mais de segurança para o indivíduo que passa ali, entendeu? Então, tem umas questões que você faz na engenharia
para dar visualmente um pouco mais de segurança para o usuário que não entende, né, de como se faz o cálculo, vamos dizer assim, como se verifica, né, na realidade, a questão da segurança por onde passa qualquer usuário, em qualquer tipo de estrutura. Então, o que a gente pode dizer que foi simplesmente ali estabelecer-se um procedimento tal que você faça uma inspeção rotineira, né? A gente verificou que naquele ponto lá que eles fizeram a manutenção, foi feito, mas não foi feito de forma adequada, porque dá para ver, tem até aqui a fotografia, que depois de feito ainda tem a trinquinha lá, não ficou perfeito. E de um outro lado, foi feito um encapsulamento que precisa ser melhorado. Então, também a recomendação nossa é que, de acordo com o projeto original, porque lá tem especificação de material, né, que tipo de solda foi, aí você corta um pedaço, faz uma luvazinha, faz um reforço e solda de novo, ela fica perfeita como nova, sem problema nenhum, né? Tá certo? Então, obviamente que você tem ali uma estrutura que ela está toda hora sendo submetida a uma vibração, que é a soma do movimento dos carros sobre a ponte e também o vento. O vento também causa um balanço e isso causa também. Então, você tem uma somatória. No caso ainda da maresia, ela tem esse efeito de quando começa a trinca, ali aquela região começa a maresia também a atuar, que é retirar, né, o material gradativamente. Então, a corrosão é perda de material com o tempo, né, que vai fragilizando também o material. Então, você tem essa sinergia ali. Então, é isso que eu poderia dizer aqui, que aquele problema que teve lá não era assim preocupante do ponto de vista assim, da segurança, né? O que precisa haver mesmo é um procedimento rotineiro de inspeção e manutenção para não causar aquele medo natural que o usuário tem quando vê algum tipo de dano estrutural. Mesmo que ele não seja significante do ponto de vista, mas é bom reparar para não causar essa estranheza, esse medo que é normal ocorrer para quem é leigo, né? Tá certo? É isso que eu posso terminar aqui dizendo isso para vocês. Obrigado, professor Sischini. Paulo, gostaria de contribuir? Sim. Vamos lá. Bom, deputado Chambinho, cumprimento, em seu nome, cumprimento toda a mesa, professor Sischini, Tatiana, Natasha Soleiro, representante aqui do CETURB, José Eduardo do CEMOB, o colega Daniel Santos, que nos representa também como CREA. Em seu nome, cumprimento todos os integrantes, visitantes, funcionários aqui dessa casa. Muito obrigado por ter comparecido. Bom, é até difícil, né, falar depois do professor Sischini, minha referência, mas o que acontece? Nós tivemos uma motivação, através de denúncia televisiva na mídia, né, que levou o CREA para trabalhar, inspecionar e verificar tecnicamente, com os olhos técnicos, a ocorrência de uma propagação dessa trinca, fissura que aconteceu, né, ao longo da ponte, quer dizer, pontual lá na passarela, né, da ciclovia. Né. Foi muito salutar um atendimento imediato, né, da empresa, né, através de uma ação corretiva, né, uma junta telescópica. Né, essa junta telescópica atendeu, né, a priori, né, a propagação dessas trincas, né, atendeu de forma corretiva o dano localizado, né, e aquilo foi uma solução técnica que, no momento, era realmente o que deveria ser feito. Né. Com isso, a definição de junta telescópica, até busquei aqui, ela é utilizada para absolver grandes dilatações provocadas pelo aumento ou diminuição de temperatura e variação de fabricação. Em si, movimentações, né? Era o caso. Então, excelente, foi bom aqui a ação corretiva. Porém, contudo, sempre há na engenharia análise de riscos envolvidos, né? E os riscos de engenharia, né, a engenharia é exatamente isso, trabalhar um risco e movimentar a natureza para que haja um bem que possa ser utilizável pela população. Engenharia é isso, né? E os riscos envolvidos ali que nos deixam um ponto de atenção.
é somente trazer o paliativo para dentro do engenheirado. E eu tenho certeza que o Daniel Santos está me entendendo e trazer isso em simulação de esforços, né, através das estruturas. O que a gente entendeu ali, né, como, né, junto com a Tatiana aqui, e junto com o professor Sischini, no nosso dia a dia, tentar regular esses riscos, engenheirando e calculando, através de simulações técnicas, para limitar os esforços e as ressonâncias, que é natural, né, da ponte, ao transitar os elementos lá em cima, os veículos, né? Então, como eu posso dizer, na movimentação natural dos carros atravessando as pontes, existe a vibração, e essa vibração propaga no concreto, né? Propaga através da ciclovia, também do concreto, e ela também propaga na estrutura metálica. A engenharia, ela trouxe, através de uma forma mitigadora, juntas de expansão, né? Junta de dilatação, né, de expansão, que absorvem, né, parcialmente essa junta, para não causar a refração e a ressonância dessas juntas. Isso traria aí situações mais críticas em uniões rígidas, que é o caso da soldagem e parafusos, né, no caso aqui, soldagem. A soldagem, sim, a técnica de soldagem, ela tem uma engenharia por trás, que eu acho que não vem ao caso falar aqui, mas tensões admissíveis, dilatações admissíveis, de todas essas calculadas para poder conversar com uma estrutura mais rígida, que é o concreto. Quando a gente traz essa simultaneidade de correções, de mitigações, né, a Metalvix fez isso muito bem, né, e trouxe ali a montagem. Essa montagem, né, a gente conseguiu observar alguns pontos de atenção facilmente corrigíveis, né, que precisam ser estudados, colocadas à mesa, reengenheiradas e tratadas aqui de formas estruturantes, né, definitivas, né. Outras situações, o CREA não vai dizer aqui como fazer, né? Pelo contrário, o CREA ele é uma autarquia federal que regula o exercício da profissão, né? Então, apesar de a gente entender o que é feito, as empresas de engenharias capixabas e outras que vão trabalhar a melhor forma dentro da engenharia de fazer, né? E essa melhor forma não tem como fugir de cálculos, né, e simulações em engenharia. Então, com isso, a gente conclui da seguinte forma: tivemos uma condição que não era de risco iminente de queda, deixando isso bem claro. Essa condição publicada em mídia foi imediatamente corrigida pelas partes interessadas, pelos responsáveis. Essa correção pontual, ela precisa de ser reengenheirada para reestudar, né, os esforços a montante do ponto corrigido, né, para que a gente possa quantificar quantas vezes a gente pode fazer essa ação corretiva durante a vida útil da estrutura da passarela, né, dentro do que foi calculado pela empresa montadora e pelo projeto, né, executivo. Então, enfim, para conclusão, não sei se estou sendo bem claro, depois eu acho que também se quiser pode abrir dúvidas, o período, mas a conclusão não existiu risco de queda de pessoas, nosso bem maior aqui, acredito que pela engenharia, são as pessoas, os usuários, né? Então não existiu risco, nosso bem maior, que são a população capixaba. Existiu uma ação corretiva imediata em atendimento ao clamor público. Essa correção precisa ser recalculada e trabalhada
mesmo que se seja colocada de forma usual, que ela seja calculada para quantificar quantas vezes pode fazer a junta telescópica ou não, e quantas vezes pode ser uma junta de travamento ou não, entendeu? Então, com isso, eu deixo aqui posto, né, um relatório que eu vou entregar para o Alexandre também, com os nossos pareceres. E eu agradeço a participação. Obrigado, Paulo. Tatiana, quer contribuir também? Não tem necessidade. E a gente gostaria muito de ouvir também os responsáveis, né, pela execução, pelo acompanhamento. E assim, tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer, não sei se a turma do CREA também gostaria de fazer, para que a gente possa esclarecer para a população capixaba também como essas tratativas de manutenção da ciclovia, da terceira ponte também, porque agora a terceira ponte passa para a CETURB, junto com a CEMOB, que estão administrando a terceira ponte, e a gente, assim, no período de concessão, a gente sabia que no período da manutenção que era feita, e fica muito essa pergunta, como está acontecendo as manutenções? Está mantidas as manutenções? Existe um plano de expansão, tanto da ciclovia quanto da terceira ponte? Então, assim, são perguntas que a gente gostaria de saber, ouvir vocês também, de como está esse plano de manutenção aí da ciclovia da vida, que alarmou a gente e a população também, fazendo as denúncias para que a gente buscasse uma resposta e chegasse a esse momento de fazer essa vistoria técnica lá. Então, assim, podemos ouvir a Natasha primeiro. Bom dia. Bom dia. Tudo bom, gente? Bom, eu vou fazer uma breve introdução, né, porque desde que se encerrou a concessão, a gente está, né, administrando a ponte. Essa administração, as competências foram delimitadas pela lei, né, 1060 de 2023, que lá prevê três sujeitos responsáveis, né, que é DR, CEMOB e CETURB. A CETURB ela foi designada como responsável pela operação da terceira ponte Rodovia do Sol. A CEMOB está responsável pela parte da estrutura da terceira ponte, né, e o DR pelas manutenções da Rodovia do Sol. Então, conserva, manutenção, enfim, tudo com o DR. Né. Especificamente sobre a terceira ponte, a CETURB desenvolve o trabalho de operação e atendimento ao usuário. Né. Então, e o que a gente pode falar da operação? A operação é responsável pela segurança do tráfego. Então, nós temos inspetores que rodam a terceira ponte, rodam a ciclovia e a Rodovia do Sol, de forma ininterrupta, 24 horas por dia. Né? A cada 90 minutos, eles estão passando pelo mesmo ponto. E isso acontece na ciclovia. E são essas pessoas que são chamadas inspetores que fazem a inspeção visual, inclusive na ciclovia. Né? Eles que verificam a parte do pavimento, dos gradis, se estão fixos ou não. Né? Claro, não são pessoas que têm a técnica da engenharia para avaliar, mas eles verificam essas questões de fissuras, de gradis soltos, de parafuso que saiu e que a gente eventualmente tem que recolocar. Né? Então, essa é a parte que está com a CETURB. E isso acontece também na terceira ponte. Vocês podem ver o carrinho, às vezes, passando, eles estão fazendo a inspeção devagarzinho, olhando. Sujeira, peça que caiu, às vezes, de um caminhão, eles param para tirar, esse tipo de coisa. Né? Especificamente quanto à manutenção, essa parte é com a CEMOB. A CEMOB está finalizando um termo de referência para a contratação das inspeções e manutenções da ponte. Elas seguem a norma, né, especificamente de pontes, enfim. E, com relação à ciclovia, existe um manual que foi elaborado pelo consórcio que construiu a ciclovia. Existe um manual de manutenções que vai ser seguido exatamente para garantir a maior vida, né, da estrutura. Então, assim, a partir daquilo que a CETURB faz, que é de inspeção, a gente tem as ocorrências geradas no sistema da CETURB. Por exemplo, quando foi verificada essa questão, que foi antes até do vídeo, quando foi verificada essa questão de fissuras, né, nos gradis, essas questões são passadas para a CEMOB, que avalia junto ao consórcio. E aí a gente, às vezes, não consegue fazer de forma imediata, porque precisa justamente de cálculos
para verificar qual vai ser a forma mais adequada de tratar isso. Então, nós sabíamos desse ponto antes. Eles, na verdade, o próprio consórcio é quem estuda isso, porque existe um engenheiro, ele é supernomado, Flávio D'Alembert, né? Ele que fez, ele que projetou essa estrutura. Ele é reconhecido, acho que, não sei se é de estrutura metálica ou se é de obras de artes especiais. Então, assim, isso tudo passa por esse cálculo, então nem sempre é imediato. Claro, como alarmou aquela situação, a gente foi lá, fez fez o que precisava ser feito, mas aquela parte, por exemplo, do outro lado, que foi só soldado, foi de propósito, para ver como aquilo, primeiro, vai se comportar com aquela junta telescópica e depois, para ver se aquilo ali vai funcionar, só a solda funciona? Não, não vai funcionar, porque, enfim, rompeu novamente. Então, são coisas que o consórcio está estudando juntamente com a CEMOB. Então, basicamente é isso. Nós estamos ali em tempo integral, né, avaliando, tomando conta mesmo, porque é justamente para aquilo que a gente está. E tudo que a gente verifica, a gente trata com o CEMOB a respeito, como vai ser feito, enfim. Então, essas questões estavam sendo cientes. Tem outros pontos de pavimento, por exemplo, que trinquem algum pedaço, que isso também já está sendo avaliado. Sempre que precisamos de alguma intervenção, o consórcio, ele esteve no local, executou o que precisava ser executado. Por quê? Porque este contrato não foi recebido definitivamente. A lei do RDC, ela estabelece que as contratações elas são feitas com a responsabilidade, né, do contratado de fazer o projeto, a execução, e, posteriormente, os testes, operações, pré-operações, tudo para quê? Para ver que aquele projeto está realmente atendendo aquilo que foi projetado. Então, assim, a gente tem algumas questões pontuais. Recentemente foi feita uma intervenção em cima da ponte onde foi feito o alargamento, que era uma questão de concreto que trincou, que foi feito também pelo consórcio, coisas muito pontuais. Mas, por isso, não foi ainda recebida definitivamente, porque esse recebimento definitivo só pode ser feito depois que tiver tudo 100%. E a gente está avaliando essas questões, que às vezes se apresentam, né, nesses pontos. Então, é isso. Então, o consórcio ainda está atuando quando precisa, até que seja dado o recebimento definitivo. Tá? Certo. Agora, a senhora comentou que a CEMOB está tratando um novo contrato para a manutenção da ponte. Isso. Nesse período, é o consórcio que, então, está fazendo uma manutenção da parte de expansão da ponte, que, no caso, ali foi o alargamento e também a ciclovia da Vida. E a parte de conservação, manutenção da terceira ponte toda. Uhum. Quem que tem feito essa manutenção? Então, quando foi finalizado a concessão, a ARSP, que era responsável, né, pelo contrato de concessão, por regular o contrato de concessão, eles fizeram um estudo da terceira ponte, eles contrataram uma avaliação que avaliou a ponte por inteira, né? Fez também aqueles testes de materiais, enfim, submersos. Eles fizeram todos aqueles estudos. E aí a gente teve uma avaliação da terceira ponte, né? E, com isso, com base neste relatório, nós, a CEMOB, no caso, a gente tem auxiliado com essas questões pontuais, mas está sendo desenvolvido este termo de referência para contratação. Mas isso são as inspeções da norma, que aí é submersa, são essas questões mais complexas. Agora, a parte de manutenção, por exemplo, iluminação, pavimento, a CEMOB tem feito, e algumas coisas pontuais, DR, que aí é mais a parte de limpeza. A gente recentemente fez a pintura da terceira ponte, das faixas, né, de rolamento. Então, assim, depende muito do que está sendo feito. Se é uma parte mais de conserva, o DR tem feito. Agora, a parte de manutenção mesmo, pavimento, é a CEMOB quem tem realizado. Né? E, por exemplo, iluminação. A gente começou há um tempo atrás, a CEMOB começou a fazer a troca das luminárias da terceira ponte, que tem algumas queimadas, né? Sim, isso é uma denúncia que a gente recebe sempre. Que então, também temos 2 pontos, inclusive vou falar sobre eles. A ponte ela é dividida, a parte de iluminação é dividida em 2. Um quadro fica em Vila Velha e um aqui em Vitória. Aqui em Vitória a gente teve um pico, e quando voltou, várias tinham apagado. Em Vila Velha a gente está tendo uma obra no canal lá da costa, que é da Prefeitura de Vila Velha, que caiu uma árvore em cima do equipamento de iluminação da ponte. E aí, então, teve um dia que apagou, não sei se vocês viram, ela ficou toda apagada, piscava e depois apagou.
E, enfim, já solucionaram a questão, mas da mesma forma, a gente verificou que tem algumas também que estão queimadas, mais do lado de Vitória. Isso foi iniciado mais ou menos um mês, a troca. Porém, tinha algumas questões aí técnicas, que eu não vou saber falar, acho que era questão de fiação e tal, que teve que ser trocado. Por isso que está demorando mais. Mas, inclusive, hoje tem um pessoal, uma equipe que vai estar lá para dar continuidade nesse serviço. Tá? Então, assim, está sendo executado. É porque essas execuções têm que ser feitas à noite, então, às vezes, as pessoas não vêm para impactar menos no trânsito, mas elas estão sendo realizadas. Assim, Natasha, um dos questionamentos da população é justamente porque quando você tinha a concessão, essas execuções eram feitas instantâneas, rápidas. E hoje você vê uma certa demora para a execução. E a gente sabe que a CETURB que está com essa missão de administração, de manutenção. Mas o que me preocupa mais assim, foi o que você não respondeu. Você falou da parte de conserva, mas é a manutenção dos pilares da ponte. Sim. Da ponte. Por quê? Porque a gente sabe que quando estava na concessão, periodicamente era feita a manutenção da ponte. Sim. Era feita a expansão de manutenção da ponte. E assim, vocês estão aí estudando para fazer um contrato para manutenção e a gente já está aí quase, acho que já está com mais de um ano já que encerrou a concessão da ponte e que a gente não vê uma inspeção eficiente ou a gente não sabe se está tendo inspeção e se está tendo manutenção, porque a gente sabe que a terceira ponte ela está ligada diretamente ao mar, com a ação do vento, da maresia, do sol, da chuva, da água, de tudo ali. E você não me deu ainda a resposta assim, a gente tem uma manutenção ocorrendo aí. É um ponto também que nos preocupa muito, entendeu? E preocupa principalmente a população. Não, então, vamos lá. As manutenções, quando precisam ser feitas, são feitas pela CEMOB. Manutenções. Inspeções, elas têm uma norma, né, que trata sobre as inspeções e que tem o tempo de ser feita. A inspeção X, Y, Z é de X em X anos, que era exatamente o que a Rodosol fazia. E que é exatamente o que nós estamos seguindo. Né? A gente está, na verdade, o CEMOB está finalizando esse termo de referência, ele já está pronto e em breve vai ser publicado. Então, assim, hoje nós temos inspeção? Temos inspeção visual. Recentemente eu até acompanhei a que foi feita pelo MAR, dos pilares, porque a gente tem um engenheiro que trabalha conosco na CETURB, que faz algumas inspeções também para a gente. Então, no MAR, por exemplo, nós fizemos recentemente essa inspeção visual, para ver a questão dos pilares. Agora, de materiais, de ir lá tirar um pedaço do material, isso daí são, eu não sei quantos anos, porque eu não sou técnica, tá? Mas tem um período para ser executado. E é isso que a gente está contratando, essas execuções contínuas. Né? O que precisa de manutenção, a CEMOB tem feito sempre que precisa. E com relação, por exemplo, às luminárias, o que houve é porque nós não sabíamos o tipo da luminária e é uma luminária que você tem que encomendar. E demora bastante para chegar. Então, foi o que aconteceu. A Rodosol tinha, provavelmente, em estoque, muitas luminárias, e nada ficou disso. Então, a gente teve que fazer o pedido e demorou a chegar. Foi isso que aconteceu. Estou explicando assim, coisas muito pontuais. Mas a ideia é que, entrando este contrato, essa empresa que vai ficar responsável pela manutenção contínua, é um contrato de 5 anos, tanto de inspeção quanto de manutenção, isso tudo agora possa ser resolvido com mais celeridade, porque a gente vai ter uma empresa específica para tratar disso. Certo. Aproveitar, Zé Eduardo, falando pela CEMOB, que ele pode falar para a gente como está sendo feito, então, essas manutenções. Natasha, e essas inspeções também. A Natasha tem muita memória, porque, na realidade, ela está o dia inteiro e ela trabalhou na CEMOB atrás, né? E aí, só explicando um pouco o que ela fala que a CEMOB está fazendo, nós temos uma empresa contratada que faz manutenção em vários tipos de obra da CEMOB e do Estado. O que ela fala que a gente está preparando um termo de referência para um plano de inspeção para uma empresa é porque nós estamos dentro do prazo. Porque a própria ASP, quando fez o relatório dela, disse que a ponte está em condições. Então, a gente está dentro do prazo para contratar uma empresa para fazer esses planos de inspeção para dizer, aqui precisa fazer isso, aqui precisa fazer aquilo. Então, estamos no prazo. Então, assim, para garantir para a população
que a ponte ela está estável, está dentro do plano de manutenção, a estrutura dela está apta, tá? Então não tem que ter preocupação. Mas com a intenção de garantir isso, é que a CEMOB está terminando o termo de referência, e a gente deve estar publicando agora em outubro já o edital para contratar uma empresa. Aí sim, essa empresa toda cheia de tecnologia, de procedimentos, para identificar aonde precisa ser feito. E, em paralelo, a gente já contrata, porque precisa desse relatório para contratar a manutenção específica para tratar os assuntos que foram identificados por essas inspeções. Então, assim, quando ela fala que a CEMOB faz emergencialmente ou quebrou alguma coisa, nós temos sim, nós damos ordem de serviço, a empresa vai lá e recupera o que necessita ser recuperado. Né? Então, é só para dar essa garantia, tanto para a Assembleia, para o CREA e para os cidadãos do Estado, que a ponte ela tem a garantia e está estável em pleno funcionamento. Sim, não, estável a gente sabe que ela está, a gente só precisa ter a entender, na verdade, o que eu queria entender de vocês para que a gente possa passar para a população, quem nos acompanha na Comissão de Infraestrutura. É justamente assim, se existe um plano e se já está sendo executado esse plano, é feita uma vistoria, uma inspeção de toda semana, de todo mês, a gente vai acompanhando, identifica um problema, qual o prazo para poder solucionar esse problema. É igual, por exemplo, o Daniel está aqui representando a Metalvix. Vocês fizeram aí a junta telescópica. Como é a tratativa dessa junta telescópica? Quantas podem ser feitas na obra, entendeu? O que os estudos indicam, se é a melhor forma de ser feita essa junta telescópica? Tecnicamente, vocês explicarem isso, entendeu? Vou responder uma parte, então, dessa pergunta. A primeira é a seguinte, como a Natasha falou, a equipe dela faz as inspeções visuais. Identificou, passa para a gente, o que dá para se fazer, a gente vai e faz, dá ordem de serviço. Agora, a questão técnica, eu passo para o Daniel. Bom dia a todos. Aqui, Daniel, eu sou representante da Agis Construção. É que nós executamos o contrato em consórcio com a empresa Metalvix, né? Uma empresa capixaba, uma excelente empresa, né? Diga-se de passagem, um grande parceiro nosso. Estou aqui representando o consórcio. Quem sou eu, né, para dizer depois o professor do Paulo, mas essa obra foi uma obra de extrema complexidade. Né? A gente tem que lembrar que é uma obra complexa, tão complexa que ela tem sido, com uma certa frequência, premiada internacionalmente, essa obra. Então, realmente é uma obra que deve trazer orgulho mesmo para o povo capixaba, traz para nós. Esse sistema construtivo foi, se não me engano, a segunda obra deste tipo, deste modelo, executada no mundo, para quem não sabe. E foi uma obra, devido à sua complexidade, onde estiveram envolvidos grandes projetistas, muito bem a Natasha falou, o projetista principal, né, digamos assim, um dos principais desse projeto é o Flávio D'Alembert. Tão bom ele que ele semana que vem vai estar palestrando no evento do CREA, né, vai estar aqui conosco. Então, assim, e outro fato também que é bacana todo mundo conhecer, que dada a complexidade, é uma ponte muito alta, é uma ponte sujeita a uma carga muito considerável de vento, uma carga lateral, extrema vibração, uma ponte de alto tráfego, e para completar isso tudo, é uma ponte que, digamos assim, a gente acabou instalando uma estrutura mista. Ela já é mista por si só, mas ela é uma ponte de aço e concreto, mas o vão central é um caixão de aço, né, com uma estrutura toda basicamente de concreto, restante, mas a gente instalou uma estrutura metálica junto a uma estrutura de concreto. E isso de uma certa forma, de maneira nenhuma querendo minimizar aqui né, a importância do fato, mas é algo natural de acontecer entre dois elementos tão diferentes. Então, eles sofrem o mesmo efeito, o mesmo esforço, eles se comportam de maneira diferente. Então, as flexões ocasionadas pelo vento, eu não sou aqui grande especialista, mas as flexões ocasionadas pelo vento,
pela vibração, pelo efeito de dilatação térmica, né? Eles causam efeitos diferentes no aço e no concreto. E por isso a gente acaba acontecendo esses pequenos detalhes, justamente ali onde tem as juntas. Você vê que é uma junta, é justamente a junta, né? Não preciso falar muito mais sobre isso. Então, como que é a nossa atuação? Nós estamos aqui para entregar o melhor para o povo capixaba, para o nosso cliente, tá? Para a CEMOB. E estamos agindo e vamos agir sempre de prontidão. Em hipótese nenhuma de colocar em risco o que quer que seja. Menor, a gente não admite risco, a gente está lá para fazer uma obra segura. Como o deputado muito bem falou, a ciclovia da vida, né? E é isso que ela está proporcionando. E a gente vai estar aqui sempre para continuar agindo de prontidão, de uma maneira corretiva, e aí sim, como o Paulo também muito bem colocou, analisando um pouco mais profundamente o que pode ser feito preventivo, ou se isso pode ser melhorado ou ser aprimorado. Bom, frente a isso, só também complementando um pouco né, o que a Natasha colocou, quando ocorre um problema desse tipo, a gente imediatamente passa para o projetista, que nos atende de forma imediata também, muito solícito, e antes mesmo de elaborar um projeto mesmo em si, ele analisa o caso e já faz o que deve ser feito para que a gente atue imediatamente e para depois ele colocar isso no papel convenientemente como tem que ser. Né? É um projetista, volto a dizer, muito renomado, sabe muito bem o que faz. Nos estudos dessa ponte, essa ponte ela foi modelada em túnel de vento na França, se não me engano, várias modelagens computacionais, dada a complexidade da estrutura que lá está. Então, assim, mais uma vez, a gente acionou o projetista, ele determinou essa junta telescópica, que a gente entende que, de momento, resolve o problema e traz a garantia, e mais que a garantia, porque sabíamos que não existia risco à população, ao usuário, mas mais do que a garantia, ele traz o conforto ao usuário, porque realmente o leigo que passa ali, né, o ciclista, olha e não sabe o que está acontecendo. Mas, mais do que isso tudo, o projetista está vindo aqui, tá? Ele sempre costuma nos acompanhar, ou às vezes nós também fazemos filmagens por drone, nós também temos esse cuidado, mandamos foto, mas ele está vindo aqui, ele vai fazer uma inspeção conosco para poder analisar um pouquinho mais a fundo o caso e aí nos responder quantas juntas telescópicas podem ser colocadas, é realmente a melhor solução, sim ou não, né? Então, eu quero que os senhores fiquem tranquilos, que em momento nenhum houve risco, a absolutamente ninguém. De colapso da ciclovia nem se fala, né? Isso a gente não precisa nem falar, mas até mesmo do gradil que protege, estamos atentos para isso. E não só para isso, como para menores, probleminhas menores ou detalhes menores que dizem respeito à garantia do produto que nós entregamos, continuamos aqui e vamos continuar atendendo da maneira que tem que ser feito. Tá bom? Obrigado, Daniel. Vou passar a palavra para o Tasso. Obrigado. Eu posso começar com a Natasha? São dúvidas colaborativas, Natasha. Eu percebi que a senhora colocou aqui a CAB e a CETURB, a operação e o atendimento ao usuário, e vem sendo feito, muito bem feito, né, até então. Mas o que me chamou a atenção, aonde a gente consegue trabalhar de mão dadas, e a dúvida que eu fiquei sobre os inspetores, né? Os inspetores, eles fazem rondas bem estruturadas, né? E você colocou ali os tempos e movimentos, que essa inspeção tem alguns impactos, até por questões de limite de bateria entre municípios, né? E também ações que municípios, independentemente um do outro, são independentes e autossuficientes, eles decretam entre eles, né? Enfim, o treinamento desses inspetores, quando migrou do consórcio para o CETURB, né, qual foi a herança que trouxe, né? Porque eu vejo aí uma janela
de que a gente pode contribuir, né, como conselho, como profissionais, né, agregando valor e conhecimentos técnicos através até mesmo no próximo que eu vou falar, né, do memorial descritivo e do plano de inspeção em teste. Mas primeiro eu gostaria de saber qual foi a herança que trouxe aí dos inspetores para executar esse plano de teste. Tá. As inspeções que são realizadas, né, elas são muito voltadas ao tráfego, né? Então, antes do fim da concessão, nós tivemos um período de convivência, né, CETUB e a Rodosol. Nesse período de convivência, CEMOB, eu na época fazia parte da CEMOB, eu estive lá dentro, a gente visitou toda a rodovia, né? E aí a gente tem o que a gente chama de Programa de Exploração de Rodovias, que era um documento, né, elaborado pelo DR na época da concessão, que é quem dá o direcionamento ao que deve ser feito, o que deve ser inspecionado, ou como deve ser feito o atendimento ao usuário, enfim. E também nesse plano tem as questões da manutenção e inspeções da terceira ponte, né, que aí já é mais para engenharia mesmo. Eu estou me apegando mais à parte do tráfego. Então, assim, além desse documento, que virou um documento do próprio edital de licitação que nós fizemos para contratar a empresa que hoje está operando, então é um documento que baliza toda a atuação da nossa equipe, muitos ficaram. Na época que a Rodosol foi, muitos inspetores ficaram. E aí fizeram treinamentos, a empresa tem que fornecer treinamento, tanto para a inspeção quanto a questão mesmo de segurança no tráfego, sinalização, a cada 90 dias eles fazem esse treinamento. Então, assim, são inspeções mais voltadas ao tráfego, são inspeções que verificam, por exemplo, invasão de faixa de domínio, buraco na pista, falta de iluminação, todos esses tipos de situações, né? Na ciclovia não existia esse tipo de inspeção. Então, nós que elaboramos um documento, e aí nós temos lá o documento que fala o que tem que ser visto, o que tem que ser apurado. Então, assim, atualmente é isso que a gente tem. Tá? Como nós temos um engenheiro hoje que trabalha lá na CETUB, é funcionário da CETUB, ele tem auxiliado nessas questões mais relacionadas à ponte e à ciclovia. Então, quando ele vê alguma coisa, ele é mais técnico, então ele pode falar com mais propriedade com a CEMOB sobre o que, né, precisa ser feito, enfim. Então, atualmente é isso. Obrigado. Bom, eu entendi, né, que as inspeções são voltadas mais para o tráfego, né, e é importante a gente colocar aqui que a engenharia, né, o CREA, como órgão fiscalizador do exercício da profissão do engenheiro, ela tem, tipo assim, eu vou parafrasear aqui, mas eu acho que talvez chovendo molhado, mas é importante dizer que a engenharia ela é feita de diversas disciplinas. E cada disciplina, ela reza para a sua finalidade, e o risco de extrapolação, não é o caso, o risco de extrapolação de um engenheiro civil para um engenheiro mecânico, de um engenheiro de soldagem, de um engenheiro arquitetônico, e aí vai, eletricista também, automação, é um ponto de atenção no qual a gente combate bastante para que a gente não consiga ter ações que, ao invés de melhorar o sistema, denigra o sistema, entendeu? Por que eu estou falando isso? Para um leigo, vou colocar assim, só um exemplo, uma pintura é uma situação de beleza ou de indicação, né? A pintura tem uma engenharia por trás, quimicamente falando, que é considerado eletrovalente, todos os elementos químicos para ter proteção catódica e anódica, dependendo da situação, principalmente na nossa região, que é a região marítima, né? Eu que passei muitos anos na área portuária, na área marítima, né, convivi isso muito tempo, né, e hoje a gente vê uma estrutura metálica em área marítima, uma estrutura flutuando em alto mar durante longa data, décadas, e a gente entende que a pintura também tem essa situação. A soldagem da mesma forma, né?
muitas e muitas vezes a gente fala, solda ali, né? Não é assim, tem toda uma tecnologia por trás, toda uma engenharia por trás. E isso é importante dizer que quando migra toda a tecnologia de uma empresa para outra, é muito importante isso que vocês estão fazendo e estão se preocupando, parabéns por isso, porque trazer essa documentação e esse expertise, né, para que a gente consiga substituir e fazer o paliativo de acordo com, como diz o Daniel, com a engenharia, com os cálculos simulados, como também com os materiais, né, especificados anteriormente, que foram engenheirados também, é muito importante para a longevidade do nosso equipamento, da nossa obra de arte, da nossa estrutura, né? Então, isso é importante dizer isso, porque o memorial descritivo, que agora passo para o colega José Eduardo, que eu estou entendendo que vai ser elaborado nessa transição, precisa atentar para isso, né? O material entregue, né, pelo fornecedor que foi engenheirado precisa dessa continuidade desse estudo para que seja aplicado nas correções, né? E também as técnicas, porque não adianta eu colocar uma condição de, vamos colocar aqui, focar na soldagem, que é o caso, de soldagem diferente, ou até mesmo não atentando pela especificação da Fundação Brasileira de Técnica de Soldagem, a FBTS, dentro das inspeções, né, de EVS, visual de soldagem, da LP, líquido penetrante e ultrassom, a gente não consegue ter a qualidade de solda que impeça imperfeições numa área tão sensível, que é uma área marítima, uma área de condição de eletrólito, a área de acúmulo de eletrólito, né, que proporcione corrosão, né, erosão, né, e vibrações, né? Então, toda essa técnica tem que ser aplicada também na manutenção, e isso é importante nesse memorial descritivo e no plano de inspeção em teste, que vai te executar os tempos de movimento. Quando e por que eu fazer essa aplicação corretiva ou preventiva. A gente vai tratar, na maioria das vezes, como preventiva. Então, cada elemento desse, estrutura metálica, o concreto, o tráfego, ela precisa de engenheiros, né? Engenheiros, porque cada um na sua disciplina, né, cuide dessa área. Porque a visão e a técnica é diferente, né? E o conhecimento é limitado dentro das especialidades de cada um. Salvo pessoas ímpares, tipo o professor Sischini, que é engenheiro mecânico e engenheiro civil, daqui a pouco vai ser eletricista também, não, mas pessoas gênios, automação e controle, gênios assim são poucos, mas cada um dentro da sua disciplina, fazendo, eu até brinco, 1 centímetro para o lado e 1 quilômetro para o fundo na solução do problema, nós vamos ter essa ponte aí da vida durante uma vida útil muito longa, né? Primeiro, parabéns aí, eu gostei da conversa, eu acho que o CREA, junto com essa comissão, tem a agregar bastante no conhecimento dos seus inspetores, né? Precisa tentar a gente entender como fazer isso, né? O CREA está aberto à comunidade, está aberto aos profissionais, ele está aberto às empresas para que ali dentro a gente fomente e converse sobre tecnologia, sobre engenharia, né? Então, a visita do projetista é muito importante a gente ter essa visita, né? Eu acho que ter o projeto executado e depois balancear a expectativa e realidade, né, que é o que traz ao engenheiro muita inteligência emocional a ser trabalhada, né, é o resultado da nossa obra de arte, é o resultado do nosso trabalho como engenheiro, e isso é importante para que ele venha, que a gente possa recebê-lo como o CREA também, dar a importância que cabe realmente a esse profissional.
e que a gente possa trabalhar de mãos dadas, trazendo o resultado à sociedade e o trabalho realmente de mobilidade que a gente precisa e estamos conseguindo aqui no nosso estado. Bom, eu só agora para Metalvix eu estou entendendo que o manual está em elaboração. Eu não entendi muito bem. É o manual de manutenção e inspeção que está sendo aplicado? Não, né? Eu não entendi. Já existe. Com a entrega da obra, foi entregue esse manual, né? Mas eu acredito, e aí é uma questão que eu acho que o CEMOB deve tratar, porque como foram feitas essas alterações pontuais, tem que ver se precisa ser mexido nesse manual, enfim. É uma questão também que já foi até conversada. Nós, como CETUB, não envolvemos diretamente com o consórcio, né? Mas, enfim, foi uma questão pontuada também na época desses acontecimentos. Mas existe um manual. Excelente sua colocação, tá? O manual é vivo, porque tivemos um paliativo, né? E esse paliativo vai ter que ser reengenheirado, e já foi, pelo que eu entendi, e então ele vai ter que ser inserido no manual, né? Então o manual é isso, ele é vivo, ele precisa ter revisões. O manual sem revisão é soço, né? Ele tem que estar vivo, ele tem que estar trabalhando, ele tem que estar na mão do inspetor, o inspetor tem que ter uma referência procedimental na hora de fazer a inspeção, na hora de sair. Eu vou ver isso, se eu ver isso, onde que eu busco? Tem que estar com uma gestão à vista, né? E isso facilita a vida do trabalhador técnico, né? Ele está respaldado pelo manual, o manual está acesso disponível a ele e dizendo o que ele tem que fazer em caso aconteça aquele sinistro que tem que mapear. Se não tiver mapeado, a gente volta para o engenheiro, bate na porta, olha, tem coisa nova, traz para mim que eu vou estudar. O engenheiro adora isso, tá? Adora isso, entendeu? Então, traz para mim que eu vou estudar e ele começa a descascar o abacaxi dele, né? E se preciso for, isso na minha alçada, bate na porta do engenheiro civil, bate na porta do engenheiro eletricista e junto de mão dadas ele consegue a solução, que a engenharia é isso, trabalha para solucionar problemas. Se não tiver problema, não tem porque tem engenheiro, mas como sempre tem, a gente precisa estar aqui. Então, só a título de esclarecimento, claro. Paulo, a CEMOB é também equipe de engenharia, né? Então, os termos de referência, o Fabiano, hoje ele era o gerente da obra, hoje ele é subsecretário de infraestrutura, então ele tem uma experiência vasta na parte de engenharia de obras de arte, né? E tem mais uma outra equipe que está apoiando, são engenheiros, arquitetos, né? Então a gente tem essa preocupação. Até a elaboração desse termo de referência que a gente está preparando, estão sentados, até agora, eu saí de lá, estava a equipe sentada, com projeção, junto com advogados, que tem que estar junto para ver a parte legal, a parte técnica, que são engenheiros e arquitetos. Então, a gente tem, sim, essa preocupação. E como o nosso engenheiro Fabiano tem essa memória, tudo que acontece, Natasha já fala com ele já aciona a empresa também, e eles vão resolver. Então, essa preocupação ela é dinâmica, né? Aconteceu, alguém, esse caso aí, eu recebi a mensagem no Instagram, já mandei para ele, Fabiano, já está, antes mesmo de estar, então por isso que quando vocês foram, pessoal, já tinha sido já estancado toda a solução para esses problemas. Então a gente está ativo e tem uma interação tanto com a CETUB, CEMOB e consórcio. Tá? Perfeito. Aí só coloca aqui as portas escancaradas, abertas do CREA. Tá bom? Estamos aqui à disposição. Professor, quer contribuir com algo? Então, aproveitando que nós fizemos aquela visita, né, a gente observou ao longo do trajeto, né, no caixão ali, vários pontos com descascamento da pintura, né, da ponte propriamente dito, o que significa que há necessidade de fazer uma avaliação, né, nesse aspecto, que é interessante, acho que é um passo interessante aí de quem for o responsável. Isso, da ponte, exatamente, né, a gente observou isso. Essa questão visual, só para fechar, que está com o tempo esgotando aqui, né? Nós tivemos em Colatina e praticamente fizemos vistoria em 4 pontes. A Florentina Vidas, hoje, ela está como nova praticamente, ela foi praticamente reconstruída. Eu fui lá, tive a oportunidade de observar isso, porque chamaram a gente lá, porque a ponte está caindo também, aquela situação. Só que acontece, né? E realmente, assim, houve um reforço geral, caixão,
vigas transversais e as colunas novas que fazem a fundação atual lá. No meio delas tem a fundação antiga, que tem pontos rompidos. Aí tiraram a fotografia dizendo que a ponte ia cair. Então, às vezes a pessoa não tem noção, né, do projeto. Né? Ali é um exemplo claro que como o leigo olha e acha que tem um problema, não existe. A ponte está assim, perfeita, praticamente reconstruída como nova mesmo. Né? É um exemplo assim que você pode fotografar e levar para a sala de aula. É isso aí. Tatiana, fazer um convite e também contribuir um pouco. Acontece aqui no Espírito Santo, na próxima semana, a Semana Oficial de Engenharia e Agronomia. É um evento, é um mega evento para o nosso estado. Ele acontece uma vez por ano e já vários estados receberam, dessa vez é o nosso. Então, a gente quer convidá-los a participar. Começa no dia 6, vai até o dia 9, são workshops, palestras, tá? Vai estar assim, o suprassumo da engenharia vai estar nesse evento. A gente tem aí delegações de todos os estados do Brasil e acho que vai ser legal recebê-los lá, vai ser um evento bonito. Paralelo tem uma feira de engenharia, que é aberta à comunidade em geral. E no domingo a gente vai experimentar a ponte. Tem uma corrida. A gente brinca no CREA que é caminhada pela nossa idade. Mas vai ser uma corrida e o trajeto é a terceira ponte. Então, para receber quem está vindo nesse cartão postal, né? Aí a gente conta com a participação de vocês. Vai ser lá no pavilhão de Carapina, do dia 6 ao dia 9. Obrigado, Tatiana, pelo convite. Vocês querem contribuir com algo mais? Satisfeito? Assim, tá bom. Obrigado. E estamos à disposição também. O que a gente quer é a segurança para o povo capixaba e que a gente quer o bem, o melhor para o nosso estado, né? Cada vez mais. Então, obrigado pela presença de todos vocês. A gente está recebendo o relatório técnico do CREA. A gente vai estar oficializando todo mundo com esse relatório, mostrando a transparência da Comissão de Infraestrutura, esse trabalho, essa parceria também com o CREA Espírito Santo. Quero agradecer mais uma vez ao CREA, a todos vocês, pela presença. Nada mais havendo tratado, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão. Um bom dia a todos e uma excelente semana e que Deus nos abençoe sempre.